Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área com vocês para mais uma aulinha de Geografia. Vamos que vamos, hoje especialmente vamos falar um pouco sobre a geopolítica e geoeconomia da América Latina, ok? Então sejam todos bem-vindos para mais uma aula em que nós estaremos contemplando algumas informações pertinentes ao continente americano, mais precisamente ao contexto da América Latina, tá bom? Então, antes de mais nada, é interessante nós batermos o olho nesse mapa aqui. Vou dar uma reduzidinha rápida aqui, para você observar. E você vai ver aqui o continente americano, tá? Então, o continente americano pode ser dividido de duas formas, ou do ponto de vista físico, ou do ponto de vista do processo de ocupação colonial, tá? Do ponto de vista físico, nós podemos dividir o continente americano em três partes, tá? América do Norte, onde nós temos Canadá, Estados Unidos e México. América Central, porção istmica e porção insular. E América do Sul. Do ponto de vista do processo de ocupação e desenvolvimento, nós vamos ter, então, a América anglo-saxônica. Nesse caso, teremos, então, essa região com os Estados Unidos e também o Canadá. E teremos a América Latina, que vai ser a soma do México, mais América Central, mais América do Sul, tá? Então, o nosso foco vai ser em cima desses países as características gerais que unem eles seriam o baixo desenvolvimento econômico e alguns problemas sociais aí que são latentes em comum entre eles, tá? Vale a pena ressaltar, como eu disse para você, que são territórios aí que tiveram o seu desenvolvimento, né? A partir de uma intensa exploração produzida a partir do mecanismo, né, colonial que nós observamos a partir do século XVI, mais precisamente entre Portugal e Espanha, que vai fazer com que nós tenhamos aqui, né, algumas características sociais e econômicas particulares. Não se esquecendo que o Brasil, então, é o único país que vai ter a língua portuguesa no contexto de todo o contexto da América Latina, né, que fala a língua espanhola, tá bom? Então é importante nós entendermos aqui que são países que, na sua grande maioria, por essas características exploratórias ao longo da história, são meros fornecedores de matéria-prima commodities, tá? Então nós podemos estar dividindo esse grupo de países em três grupos específicos, tá? Países que fornecem minérios, como é o caso do Chile, né, com cobre, a Bolívia, estanho, Peru, prata, Suriname, Jamaica, bauxita, né? Temos países que fornecem petróleo, México, Equador, Venezuela, alguns deles fazendo parte da OPEP, e países agropecuários de destaque para o Brasil, tá, pessoal? Com soja e carne, Paraguai, soja, Colômbia, café, Uruguai, carne e lã, e Argentina, cereais e carnes. E outros países com fornecimento de tabaco, banana, cana-de-açúcar, como é o caso da Guiana, né? Guiana Francesa, que não é um país, é uma pontificação francesa em território sul-americano. Então, são países que, na sua grande maioria, apresentam essas características de dependências, né, que remontam aí desde o século XVI até hoje, como meros fornecedores de matéria-prima, tá? Vale a pena ressaltar que esses países que tiveram esse início de processo de ocupação feito por portugueses e espanhóis sucumbem também ao processo de tentativa de ocupação e domínio político e econômico imposto pelos Estados Unidos a partir do século XIX e ao longo do século XX. Então aqui vale a pena nós destacarmos aí, né, algumas curiosidades que envolvem aí a tentativa dos Estados Unidos em desenvolver o seu domínio sobre o continente americano, tá? Então bem interessante estarmos antenados com relação a essa situação. Vale a pena você ficar antenado, tá? Então, aqui você já mais ou menos entendeu como é que funcionam esses países, essas características gerais, tá? Não se esqueça que nessa região istmica aqui vamos ter vários paraísos fiscais, tá? As Bahamas, são locais onde se recebe dinheiro, existem bancos, e você recebe dinheiro, eles recebem dinheiro sem perguntar a origem do dinheiro, tá? Então, vamos aí para a tentativa de domínio dos Estados Unidos, com relação ao continente americano. Então, desde lá do século XVIII e XIX, partindo da doutrina Monroe, o Big Stick lá em 1901 e o corolário Roosevelt, né,
que ao longo do século XIX e início do século XX, tenta impor o seu domínio sobre o território da América Central, áreas, né, que praticamente são áreas de influências diretas, tá? Então, nós temos aí a imagem que mostra para você, né, o Big Stick, o grande porrete, que foi uma doutrina adotada pelos Estados Unidos com o interesse de intervir militarmente nesses países, né, de acordo com os seus interesses, né. Na verdade, o subterfúgio utilizado pelos Estados Unidos seria a manutenção da ordem e dos princípios democráticos. Associado a isso, você tinha investimentos, né, de grandes empresas capitalistas que associavam-se ao desenvolvimento, à elite dominante do país e praticamente através da força e violência mantinha esses territórios aí sob a tutela e controle dos Estados Unidos, tá? Então, esses três mecanismos históricos, eles são importantes, tá? A doutrina Monroe, 1823, então, essa política aí fez uma declaração, né? Os Estados Unidos, o presidente lá fez essa declaração, onde ele passou a impor aí essa ideia de América para os americanos, tá certo? Mais tarde, em 1904, o corolário Roosevelt, né? Onde ali, então, ele traçou uma linha mestra, tentando ali praticamente impor a sua ideia, né, de controle através de uma interferência mesmo na política dos países vizinhos aí. Isso tudo lá na frente vai ser conhecido como a política do grande porrete, tá bom? Então é importante a gente estar antenado. Isso tudo antes da Guerra Fria, tá, pessoal? Porque pós-Guerra Fria nós vamos encontrar uma política um pouco diferente aí. Né? Os Estados Unidos vai, junto com outros países, vai criar a OEA, a Organização dos Estados Americanos. A gente sabe que o mundo já nessa época vai ser dividido entre capitalismo e socialismo, e é óbvio que quem não tem o alinhamento capitalista dos Estados Unidos vai sofrer as sanções, tá? Importante estar atento com relação a isso. Então, um domínio muito forte, principalmente na região mais próxima do seu território, que seria essa região litorânea aqui, ó, tanto na região do Pacífico quanto do Atlântico, mais precisamente aqui na América Central e também na América Istmica aqui, ó. Podemos pegar como destaque aqui, né, a questão de Cuba, né, voltando lá na sequência da nossa materiazinha sobre essas questões, ó, eu tenho um mapa aqui que mostra para você Cuba, então, né. Cuba é essa ilha que nós temos aqui na porção insular, que tem uma distância aqui de aproximadamente 200 quilômetros dos Estados Unidos, está integrada no contexto do Golfo do México, né. Temos vários países vizinhos, como a Jamaica, o Haiti, República Dominicana, Bahamas, enfim, o próprio México aqui, Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua. E praticamente no início do século XX, Cuba era um paraíso, né, para investidores estadunidenses, continham ilhas paradisíacas, hotéis ali que acabavam recebendo esses estadunidenses, esses hotéis com investimentos de estrangeiros também investindo na agricultura, né, no tabaco e cana-de-açúcar, cassinos. Então, até início do século XX, anos 50, praticamente nós tínhamos aqui uma Cuba, né, sucumbindo aos interesses dos Estados Unidos. Esses interesses são afrontados quando, então, nós temos uma revolução. Revolução essa que inicia-se no ano de 56, com Fidel Castro, né? E em 59 nós temos, de fato, essa revolução acontecendo, tá? Então, é importante entendermos que, a partir daí, Cuba, né, passa a ser um empecilho aos interesses dos Estados Unidos, e toda uma questão histórica vai se desenvolver sobre essa situação, tá bom? Então, vamos só retomar algumas datas aqui, ó. 1898, né, nós temos a guerra hispano-americana, os Estados Unidos se associou aos cubanos para promover a independência da Espanha. Já em 1902, os Estados Unidos concede a independência de Cuba, tá? Essa independência ela não é seguida de uma independência política, né? Você tem algumas condições aí que os cubanos vão ter que aceitar, entre elas uma base militar em Guantánamo,
tá? E a inserção da emenda Platt, que é uma emenda que vai assegurar o direito aos Estados Unidos de intervir militarmente no país quando lhe conviesse, tá? Então, a emenda foi revogada em 1934, mas ela é claramente, né, uma tentativa dos Estados Unidos de intervir não só em Cuba, mas a mesma medida é adotada por vários países, tá? Em vários países, vários territórios, tá bom? Então é importante a gente tentar entender isso aí, né? Mais precisamente, essa Revolução Cubana, ela vai acontecer em 53, tá? Quando então, numa tentativa frustrada, né, o governo de Fulgêncio Batista consegue banir Fidel Castro, né, para o México, onde ele se reorganiza militarmente falando, para promover o golpe ali em 56. Em 56 ele também não consegue literalmente tomar Cuba, né, de Fulgêncio Batista. Isso só vai acontecer mesmo no ano de 59, tá? Com Fidel Castro nós vamos ter o irmão dele, Che Guevara, Camilo Cienfuegos junto com ele e tal, e aí ele consegue o seu êxito a partir de 59, tá? A história de Cuba começa a mudar, porque vai ocorrer um grande alinhamento de Cuba com países socialistas, mais precisamente com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, bem interessante a gente ficar antenado com relação a isso, né? É importante estar atento. Então, eu tenho aqui uma imagem que mostra para você Che Guevara e os seus aliados entrando em Havana, né, já demonstrando aí que a revolução havia se concretizado, tá? À medida que vai ocorrendo a Guerra Fria, né, Estados Unidos e Cuba vão se distanciando, por sua vez economicamente, e uma maior aproximação de Cuba, né, com os soviéticos e chineses. Isso acontece porque várias medidas vão sendo adotadas, e aqui a imagem você vê, né, Fidel Castro junto com o secretário do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev, onde você vai observando aí um distanciamento entre Estados Unidos, né, e vários fatores históricos vão contribuir para que isso ocorra. Entre eles aí você tem a questão que envolve aí, né, um incidente, por exemplo, durante a Guerra Fria em 62, onde os Estados Unidos descobrem que Cuba estava recebendo mísseis, né, então vai ser feito um bloqueio naval ali, e nós tivemos problemas sérios, e a partir daí, então, Cuba começa a sofrer sérias sanções que envolvem a economia do país, né, Estados Unidos obriga todos os países americanos a promover o embargo econômico, né, salvo exceção do México, que se posicionou contra, mas, via de regra, foi isso que aconteceu. Na verdade, uma reaproximação dos países vai acontecer muito tempo depois, com o fim da Guerra Fria, e aí toda uma tentativa de abertura, né, de Cuba para a entrada do capital estrangeiro, uma tentativa de readequação ao que nós chamamos aí de capitalismo, né? Porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não existia mais, era necessário se fazer uma abertura econômica para a entrada de investimentos no setor turístico, uma tentativa de acordos bilaterais e multilaterais e blocos econômicos, que a princípio os Estados Unidos, né, sempre foram contra. Praticamente somente nos idos dos anos de 1900 nos anos de 2000 aí com Obama que você vai ter uma reaproximação dos países, tá? Fidel Castro acaba saindo do poder, e aí nós observamos aí o Obama se reaproximando por pressões internacionais, né, da própria União Europeia, de Cuba. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, é importante nós entendermos que a partir de 2016 e 2017, Trump, né, acaba eliminando essas negociações, e aí praticamente nós temos os países em estaca zero aí de reaproximação, tá? Uma coisa muito comum também ao longo da história que nós observamos ali é a presença dos chamados balseiros, tá, pessoal? Quem são os balseiros? São cubanos que fogem da ilha, pela proximidade geográfica ali, de Cuba em direção aos Estados Unidos, tá?
Inclusive, o próprio Fidel Castro usou isso como um argumento para que os Estados Unidos diminuíssem o seu embargo econômico. Tá? Ele praticamente chegou a anunciar a liberação dos balseiros e, com medo disso se transformar numa grande chegada de cubanos nos Estados Unidos, os Estados Unidos reviu sua política econômica com relação a Cuba, tá? Essa é a historinha de Cuba aí para vocês, tá bom? Ainda com relação à porção istmica que envolve a América Central, vale a pena nós falarmos do Haiti, tá? O Haiti, então, é essa ilhazinha aqui próxima a Cuba, ó, onde você tem uma outra ilha chamada de Hispaniola, né? E ela é dividida em duas partes. Você tem o Haiti e vai ter a República Dominicana, tá? Esse é o país mais pobre do continente americano, pessoal, tá? Um país aí que teve praticamente aí sua independência ali próximo a 1794, né? E praticamente em 1804 já tinham conquistado essa independência e tinham abolido a escravatura em 1794. Vamos corrigir as datas aqui, tá? 1794, abolição da escravatura, e 1804, a independência de um país negro, pasmem vocês, tá? E de lá para cá, o território, né, o país, Haiti nunca, literalmente, vamos dizer assim, ficou bacana do ponto de vista econômico, sempre com tensões, conflitos, né? Essa é uma região aí que teve uma forte influência francesa, né? Um país que apresenta aí um dos piores índices de desenvolvimento humano do continente americano, tá? Tamanhas tensões sociais aqui, que nos anos 2000 foi necessário nós termos uma intervenção da ONU através, né, de uma missão de paz chamada de MINUSTAH. Grava isso, pode aparecer no seu vestibular, né? E a maioria dos capacetes azuis que foram fazer a intervenção lá foram soldados brasileiros, tá? Associado a essa questão, né, de 2004 e 2017, que nós tivemos uma intervenção armada da ONU no país para reintegrar, né, a política, a democracia, nós tivemos também em 2010 um grande tremor de terra lá, pessoal, tá? Que ceifou várias vidas, entre elas a sanitarista Zilda Arnes, né? E mais de 300 mil pessoas ali, tá? Nós tivemos ali praticamente a população inteira da capital, Porto Príncipe, ali sofrendo os tremores. A imagem mostra isso para você. Essas questões sociais e econômicas fez com que nós tivéssemos ali, pessoal, um fluxo muito grande de imigrantes, né? De pessoas saindo do Haiti e vindo para diferentes regiões da América, inclusive para o Brasil. Deixa eu ver se tem um mapazinho que mostra isso melhor para vocês. Então, muitas pessoas saindo de lá, indo para o Panamá, tá? Ou de lá direto para cidades como São Paulo, Brasília ou Belo Horizonte, ou muitos deles seguindo a rota Equador, Peru, tá? Entrando por Brasileia, e aí no Acre, né? Praticamente indo para diferentes regiões do país aí, tá? Então, um fluxo muito grande de pessoas aí entrando no país, tá bom? Então, vale a pena ficar atento com relação a essas questões que envolvem, no primeiro momento, a geoeconomia e geopolítica da América Latina, com destaque para Cuba e também destaque para o Haiti, tá? Nós falaremos de outros países, mas isso será numa próxima aula. Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.